Graça e paz, meus irmãos, que a graça do Senhor esteja com você, com a sua família. Muito bom, mais um domingo podemos juntos aqui apreciar a palavra de Deus e extrair algumas coisas importantes para a nossa vida, para o nosso viver. E hoje a gente vai dar sequência àquilo que nós já começamos no domingo passado. Estamos vendo aí alguns sinais de vida feliz segundo a ótica de Jesus. Jesus em Mateus capítulo 5, ele discorre aí sobre algumas pessoas que, segundo a ótica dele, essas pessoas são felizes de verdade. Hoje eu quero ver com você o texto de Mateus capítulo 5, no versículo 4, que fala sobre esse segundo sinal de vida para valer, de vida feliz de verdade. Jesus fala sobre esse sinal no versículo 4 de Mateus capítulo 5, quando ele diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Então, no nosso entendimento, pessoas que vivem felizes de verdade são pessoas que conseguem viver em uma atmosfera de consolação, porque Jesus disse que aqueles que choram serão consolados. Então é com base nessa argumentação de consolo que eu quero trabalhar com você nesse dia. Para você ser uma pessoa feliz de verdade, você precisa estar debaixo desse consolo, viver a vida sob essa atmosfera de consolação. Para nós entendermos bem o texto de Mateus, nós precisamos olhar para o texto de Lucas. É importante que você saiba que os dois narraram de formas diferentes o mesmo ensinamento de Jesus. E Lucas, ele foi um pouco mais perspicaz, porque Lucas foi colocando junto nas bem-aventuranças, ele foi colocando alguns contrapontos. E eu queria que você observasse essa realidade comigo, para que você entendesse o contexto de ensino de Jesus, tá ok? Então vá para lá comigo, Lucas capítulo 6, os versos 20 até o verso 26. Olha o que diz e olha aqui os contrapontos, observe os contrapontos para você perceber o ensino de Cristo. Olhando para os seus discípulos, ele, ou seja, Jesus, disse: bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês, como sendo mal, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se neste dia e saltem de alegria, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. O texto continua: mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam a sua consolação. Ai de vocês, que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Quero aqui destacar para você os contrapontos, para você perceber aonde Jesus queria chegar quando ensina as bem-aventuranças. Bom, em primeiro lugar, eu trouxe aqui o primeiro contraponto. Bem-aventurados, ou seja, felizes, em contraponto com mas ai de vocês, para esse outro tipo de pessoa. Um tipo de pessoa vai ser feliz e o outro tem um ai para eles aqui. Primeiro, pobres, contraponto, ricos. Aqueles que agora têm fome, com aqueles que agora têm fartura. Aqueles que agora choram, aqueles que agora riem. Aqueles que vão ser odiados, vão ser expulsos, vão ser insultados, vão eliminar o nome dessas pessoas da face da terra. E o contraponto é aqueles que as pessoas falam bem deles.
E o último contraponto que é interessante é que a sociedade, no contexto geral, ela está envolvida aqui em todos os aspectos, como sujeitos ativos e passivos. E aqui no finalzinho do texto, no finalzinho dos dois textos, ele aponta uma realidade interessante. Assim os antepassados deles trataram os profetas. Ou seja, humilhando, ou seja, eliminando o nome deles, porque a maioria dos profetas foram mortos, expulsos, foram odiados. Os profetas de Deus foram tratados desta forma aqui. E o contraponto aqui abaixo vai dizer que assim a sociedade tratou os falsos profetas, falaram bem deles. Bom, isto posto, a gente já percebe aqui no relato de Lucas esse contraponto, e que o livro de Mateus não apresenta, o Evangelho de Mateus não apresenta. Então é bom que você tenha isso na cabeça para você entender o resumo geral do ensinamento de Jesus. Nós vivemos em um mundo com uma necessidade de equilíbrio. Por que eu digo isso? Porque neste mundo em que nós vivemos hoje, algumas coisas elas são certas na vida de qualquer pessoa. Não importa quem você seja, mesmo que você for uma pessoa boa, você vai ter estas dificuldades. Haverão lágrimas esperando você, dor, tristeza, injustiça. Isso aqui é inerente à vida. Todos nós que vivemos, nós estamos sendo colocados dia a dia diante dessas situações, e essas situações são reais na nossa vida. Então parece que existe uma necessidade de consolação. Consolação neste mundo, nesse mundo difícil que a gente está vivendo, nesse mundo caído, nesse mundo que ele é injusto. Esse mundo é injusto. Todas as pessoas de bom senso conseguem perceber que nós vivemos num mundo injusto. Quando você liga a televisão e você vê um documentário sobre uma pessoa ou sobre várias pessoas que estão em extrema pobreza, que vivem desamparadas de todas as formas por todas as pessoas, você chega à conclusão rápida de que esse mundo é injusto, o mundo em que nós vivemos é injusto, e é injusto em todas as situações, em todas as circunstâncias. Eu não estou falando só da questão econômica, financeira, eu estou falando que o mundo é injusto, porque a realidade do mundo aponta para isso. O mundo nos oferece obrigatoriamente lágrimas, dor e tristeza. Basta você estar vivo para você viver essa realidade. Por isso, parece que existe uma necessidade de correção destas discrepâncias existenciais que a gente está vivendo. Parece que precisa haver consolo para as nossas lágrimas. Parece que precisa haver cuidado e alívio para as nossas dores que são certas. Parece que precisa haver amparo para a nossa tristeza. E parece que precisa haver justiça para as injustiças da vida. Quando Jesus olha para aquelas pessoas que estavam sentadas com ele, aprendendo com ele, ele diz assim, bem-aventurados os que choram por causa de tudo isso. Eles são felizes, não porque eles choram, querido, não porque existe dor, tristeza e injustiça. Bem-aventurados os que choram, porque eles vão ser consolados. Vai haver um consolo para a vida das pessoas que choram. As pessoas que choram, elas necessitam de um alívio, de consolo, de cuidado, de amparo e de justiça. Jesus, o enfoque dele não é o choro, mas o enfoque de Jesus é o consolo. Ele está dizendo e deixando claro, um dia tudo isso vai ser corrigido. Bem-aventurados serão vocês, porque haverá consolo para a vida de vocês. Para haver consolo, tem que existir um consolador. E a figura do consolador, ela se concretiza na humanidade, em primeiro lugar, na figura do próprio Cristo. Analise comigo pelo menos 2 textos aqui, existem outros tantos, mas só 2 textos são suficientes para você perceber que Jesus se coloca para a humanidade como aquele que vai consolar. Ele se oferece como o consolador. Mateus capítulo 11, verso 28, diz o seguinte: venham a mim,
todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Venham a mim, eu posso consolar vocês. Eu posso dar aquilo que vocês anseiam, aquilo que vocês buscam, aquilo que vocês precisam. Eu posso solucionar o problema de alma e de corpo de vocês. Então venham a mim que eu vou trazer descanso para vocês. João capítulo 7, verso 37. Jesus está numa festa. É bom que você entenda que aonde ele está e o porquê que ele faz o que faz e da maneira com que faz. As festas judaicas eram momentos especiais na vida da sociedade. E as pessoas que estavam no interior, todas elas se dirigiam a Jerusalém. E a festa durava dias. E olha que coisa interessante, porque a Bíblia vai dizer assim, ó, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus usa um momento estratégico. No último e mais importante dia, quando todas as pessoas, ou pelo menos a grande maioria das pessoas da nação de Israel, estavam reunidas em Jerusalém, Jesus se levanta e diz em alto e bom som para todas as pessoas, ele se coloca como o Consolador. Ele diz: se você tem sede, venha a mim e beba. Eu sou a resposta para o seu dilema de alma. Eu sou a resposta para os seus grandes problemas. Jesus se apresenta e vive aqui na terra como o Consolador. Mas e depois que Jesus morreu? Nós ficamos sem consolo? Não ficamos sem consolo. Palavras de Jesus e que precisam ser levadas em conta nesse momento. João capítulo 14, versos 16 e 17. Disse Jesus: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Eis aqui a apresentação do Espírito Santo de Deus, a apresentação dele através de Jesus para o povo. E Jesus deixa muito claro uma coisa bem interessante. Ele fala outro Consolador. Essa palavrinha aqui no grego, ela quer dizer alguém da mesma essência que eu. Eu consolava vocês até agora. Eu trazia paz para o coração de vocês. Eu curava vocês. Eu ensinava vocês. Eu dava esperança para vocês. Eu consolava o coração de vocês. Mas agora eu vou subir para o reino dos céus, para a glória de Deus. E eu vou trazer para vocês alguém da mesma essência que eu. Outro Consolador, que vai dar prosseguimento ao meu trabalho. Promessa de Jesus para a sua igreja, para aqueles que o têm. O mundo não pode receber porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Palavra de Jesus dizendo acerca do Consolador. Esse consolo, ele vai se desdobrar na vida da gente. Esse consolo, ele vai ter caracterização presente e ele também vai ter uma caracterização futura. Esse consolo que Jesus propõe para nós, ele não diz respeito só à época em que Jesus estava vivo, porque Jesus, depois que morreu, enviou o Espírito Santo para estar conosco, para estar com a igreja, até a consumação dos séculos. Ele mesmo disse, Jesus disse, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então, esse consolo, ele se desdobra. Ele atua no presente e ele continuará atuando no futuro. E continuará até a vida eterna, na nossa vida eterna. Eu quero ver com você aqui mais um texto interessante e isso eu quero crer que vai aclarar um pouco mais ainda. Nos dois textos que nós já vimos, Mateus 11 e João 7,
eu quero só destacar que Jesus disse que daria descanso para aquelas pessoas que ele estava convidando ali na Galileia e na Judéia, ou seja, na Palestina daquela época. Ele disse para aquelas pessoas que daria descanso. E muitas pessoas tiveram, entre aspas, o descanso de Jesus. Muitas pessoas foram curadas por Jesus. Muitas pessoas foram abençoadas pela presença de Jesus, pelos milagres de Jesus. Em João 7 ele disse para as pessoas: venham a mim e bebam. Ou seja, venha saciar sua sede emocional, espiritual. Venham a mim, eu vou consolar vocês. Isso dizia a respeito ao presente e àquela geração. Ele estava convidando aquela geração para estar com ele. Hoje ele continua convidando eu e você. Continua, porque o papel de Cristo sempre foi esse. Mas eu quero só destacar aqui que quando ele falava aquelas palavras, dizia-se respeito ao presente daquela geração, daquelas pessoas. A oportunidade estava lançada para eles. O texto de Lucas capítulo 4, os versos 18 a 21, Jesus vai falar assim: o Espírito Santo está comigo, está sobre mim, e o Senhor me ungiu, me separou e me tornou especial. Para quê? Para dar boas notícias aos pobres. Porque os pobres eram pessoas totalmente desamparadas e sem nenhuma expectativa de consolo na sua vida. Jesus disse: eu vim para vocês, para dar uma boa notícia para vocês. Se tinha uma pessoa fadada ao fracasso, fadada a ter uma vida que não valia a pena ser vivida, eram os pobres na época de Jesus. E Jesus vem dizer para eles: eu vim aqui para trazer boas notícias para vocês. A vida de vocês não vai ser desse jeito para o restante da eternidade. Vai haver uma correção neste processo todo. E o texto ainda continua, que ele veio para libertar os cativos, que ele veio para dar vista aos cegos, que ele veio para libertar os oprimidos. E se você pega o Evangelho, você vai perceber no Evangelho um Jesus que veio e enquanto esteve vivo, foi exatamente isso que ele fez. Ele deu descanso para as pessoas, ele ensinou as pessoas, deu de beber no sentido espiritual para aquelas pessoas que precisavam da graça dele, do ensino dele. Ele deu boas notícias aos pobres, ele libertou pessoas que estavam cativas de uma maneira espiritual. Ele também deu vista aos cegos de uma maneira física. Os evangelhos dizem respeito a vários, inúmeros milagres de Jesus. E também ele libertou as pessoas que estavam oprimidas, seja na questão espiritual, física, em qualquer questão. Jesus fez isso. Isso eu chamo de consolo presente para aquela geração. E Jesus ainda continua fazendo isso por nós na nossa geração. Eu ainda vejo agora o Espírito Santo de Deus ainda dando descanso para pessoas, ainda também fazendo com que as pessoas tenham algo de Deus para beber na sua vida, algo espiritual, algo que as alimente. É lógico que aqui a figura é uma figura de linguagem, está usando a figura de linguagem da água. E se tem algo que o ser humano precisa para sobreviver, muito mais do que comida, é a água. E Jesus disse: venha a mim e beba, e você vai ter vida espiritual, é claro. Eu ainda vejo o Espírito Santo hoje, no presente, dando boas notícias aos pobres, que por mais que o sofrimento deles exista, seja real, ainda existe um consolo. O Evangelho aponta um consolo. Muitas pessoas hoje, elas ficam na dependência de outros homens, de poderes constituídos por homens, e estes às vezes, eles nos decepcionam, eles fracassam, os homens fracassam. No entanto, a palavra de Deus é viva, eficaz e verdadeira. E eu creio que os pobres que existem hoje, se eles olharem para a palavra, eles serão consolados mesmo na sua pobreza, e poderão ser felizes mesmo na sua pobreza hoje, mas um dia, segundo a própria palavra, eles serão ricos. E quando eu estou dizendo de riqueza aqui, não é a riqueza que o mundo oferece, é a riqueza que Deus oferece. A riqueza diferente, que traz felicidade no nosso semblante. Eu ainda vejo hoje, através do Espírito Santo, pessoas sendo libertas, pessoas também recebendo milagres de Deus, pessoas sendo libertas das suas opressões. Eu vejo isso como consolo presente. Mas a Bíblia vai apontar para um consolo futuro também.
Toda a Escritura, ela traz coisas para o meu presente, mas ela aponta para um cenário futuro, sempre apontando para um cenário futuro. De uma maneira profética, a Bíblia oferece, através do ensinamento de Deus para a nossa vida, um cenário futuro sempre melhor. E isso é consolo. Parece que existe um claro contraponto que só Lucas descreve. Lembra que no início eu fiz questão de ler a narrativa de Lucas para você perceber alguns detalhes que são importantes. Em Lucas capítulo 6, versículo 25, coisa que Mateus não fala no seu relato, ele diz assim: ai de vocês que agora riem, pois no futuro as coisas vão se inverter. Haverão de se lamentar e chorar. Parece que esse agora aqui é um contraponto, e esse contraponto ele precisa ser levado em consideração. Agora é de um jeito, mas no futuro haverá uma mudança. Por isso que Jesus, lá em Mateus, ele fala assim: bem-aventurados vocês que choram, mas olha, haverá consolo para vocês, haverá uma mudança de cenário no futuro. E se hoje você chora, certamente no futuro você vai rir. Então feliz de verdade é quem chora agora, porque no futuro, na glória, você vai rir, e o seu riso, ele durará a eternidade. Tristes são aqueles que riem hoje, porque nesse período curto de vida eles vão rir, mas na eternidade eles vão chorar. Existe esse contraponto em Lucas 6, 25, que mostra pra gente que o consolo futuro, ele chega para aqueles que Jesus vai destacar, elencar ali em Mateus capítulo 5. Aqueles que são pobres de espírito e hoje aqueles que choram. Então se você está chorando hoje, meu irmão, eu só quero dizer para você que Jesus vai corrigir esse cenário. Vai corrigir esse cenário no futuro. Mais alguns textos que são importantes para a gente enxergar que haverá consolo, e consolo futuro na nossa vida. Em João 14, verso 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. É uma promessa de futuro, que Jesus vai voltar e ele vai consertar todas as coisas. Mas não para por aí. As profecias do Antigo Testamento e as profecias do Novo Testamento, elas também apontavam para um consolo futuro. E parece que as bem-aventuranças que nós estamos estudando aqui juntos, parece que elas, nas bem-aventuranças, são evocadas algumas promessas do Antigo Testamento, algumas promessas também do Novo Testamento. Em Isaías 49, fala de um cenário futuro, e que ainda não chegou. Não chegou para aquela geração de Jesus e ainda não chegou para nós. Diz assim: não haverá mais fome e nem sede. Hoje ainda há fome. Hoje ainda há sede na humanidade. Mas eu quero dizer para você, a Bíblia diz que haverá um consolo futuro em que não haverá mais fome e nem sede. Uma profecia agora do Novo Testamento, Apocalipse capítulo 21, verso 4, não haverá também nem sofrimento, nem choro, nem tristeza e nem morte. Isso é um consolo, é uma promessa de um consolo futuro, uma palavra profética para a nossa vida. Ainda no livro de Apocalipse, capítulo 7, verso 17, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Eu fiz questão de colocar aqui os verbos em destaque. Os verbos todos estão no futuro. Isso mostra que hoje, isso não aconteceu ainda, irmão. Isso não aconteceu. Hoje ainda a gente vive tempos de lágrimas, tempos de dor, tempos de injustiça, tempos de sofrimento e muita tristeza, é verdade, mas existe um consolo. Bem-aventurados estes que choram hoje, porque um dia eles serão consolados de uma maneira plena. Mas isso acontecerá no futuro. Um dia ele nos apacentará, nos guiará à fonte da água da vida, e um dia Deus há de enxugar
dos nossos olhos toda a lágrima. A ideia de consolo futuro, ela se resume nesse ponto que eu estou trazendo para você aqui agora. Irá existir uma reparação completa dos efeitos do pecado na humanidade. Olha que texto importante do Apocalipse que você precisa trazer para esse conjunto de aprendizado de hoje. Apocalipse 21, verso 5. Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Palavra de Deus dizendo para mim e para você que Deus está fazendo novas todas as coisas. Bem-aventurados os que choram. Deus vai fazer nova todas as coisas. Eles serão consolados. Vai haver uma mudança nesse cenário. Quero concluir essa palavra para você. Às vezes nós olhamos para a Bíblia e não entendemos muitas coisas que ali estão escritas, mas elas não são difíceis de entender. Talvez a gente olhe como que pode ser feliz uma pessoa que chora. Como que pode ser feliz uma pessoa que enfrenta uma vida de sofrimento, de angústia e de dor. Como? Eu digo para você, e a Escritura diz para você, que um dia tudo isso será corrigido. E sabe de uma coisa? É só o Evangelho que propõe essa realidade absoluta. Se você for uma pessoa perspicaz e você for conhecedor do Evangelho, você vai perceber comigo que só o Evangelho, só a palavra de Deus, nua e crua, só ela, de fato, propõe um cenário de vida totalmente diferente de uma hora para outra para aquele que é seguidor do Cristo. Só o Evangelho faz isso. Se você observar as outras filosofias que tem aí uma roupagem de religião, você vai ver que isso não existe nos cenários que são montados filosoficamente ou religiosamente para algumas doutrinas, entre aspas, que nós olhamos e observamos no nosso dia a dia. O Evangelho propõe uma mudança onde aqueles que hoje choram, um dia serão consolados. Eu quero, como disse, quero terminar, eu quero usar apenas uma situação, porque eu quero crer que você vai entender muito bem, para encerrar esse momento e esse ensinamento para o seu coração. A evidência maior do consolo de Deus é a reação do ser humano diante da morte. Eu disse que hoje viver em uma atmosfera de consolação é um sinal de que eu estou vivendo uma vida feliz. Eu ser consolado por Deus no meu dia a dia e ter a esperança de consolo viva na minha mente, a esperança de consolo no futuro. E não tem nada melhor do que a morte para exemplificar quem vive de fato uma vida envolto a uma atmosfera de consolação. Quando você vai em um funeral, em um velório de alguém que as pessoas que estão ali, os familiares e amigos, sabem que aquela pessoa que está ali naquele caixão, sabem que é uma pessoa que entregou a vida para Jesus, que viveu uma vida pautada nos princípios de Jesus, o cenário ali, naquele momento, não é um cenário de desespero, é um cenário de consolo. É um cenário de uma tranquilidade que é difícil de ser compreendida por aqueles que, em contraponto, quando se deparam com a morte, eles olham para a morte como o fim de tudo. E realmente ali para eles é um baque tão grande, não existe um consolo, nem presente, muito menos futuro, com relação ao impacto da morte. E existe então um clima de desespero no ar. Então quando você percebe a diferença desses dois tipos de velórios, o velório de uma pessoa de Deus, onde o clima é um clima de consolo.
com o velório de uma pessoa que apenas viveu, e de repente o cenário ali é um cenário de desespero, porque não existe esperança e muito menos consolo. Ali fica evidente para a gente quem de verdade vive numa atmosfera de consolação. Que em nome de Jesus, você esteja vivendo em uma atmosfera de consolação, porque isso é um sinal de que você vive e está vivendo a vida abundante que Jesus propôs, a vida com a alegria de Cristo que Jesus nos ofereceu. Que a graça de Deus esteja com você e que o Espírito Santo do Senhor, ele continue a ensinar o seu coração. Bom, vamos numa crescente. Na semana passada, a gente viu que o primeiro sinal de uma vida feliz, segundo a ótica de Jesus, é pobreza de espírito, ou seja, pessoas que têm espaço para Jesus na sua alma, no seu espírito. E hoje nós vimos que uma pessoa feliz, o segundo sinal é que ela vive em uma atmosfera de consolação. Que você tenha uma semana abençoada, de proteção, de cuidado, que Deus te proteja e te livre de todos os males, e que no próximo domingo você esteja comigo aqui mais uma vez, para que o Espírito Santo do Senhor ensine o seu coração. Que a graça de Jesus esteja com todos vocês.